A Dança da Morte. Stephen King. Na Fronteira. Livro 2. Capítulo 43. Um homem jazia morto no meio da rua principal em May, Oklahoma. Nick não se surpreendeu. Já vira um bocado de cadáveres desde que deixara Choio e desconfiava de que não tinha visto 1/1000º de todos os mortos pelos quais devia ter passado. Em alguns lugares, o forte odor da morte no ar era suficiente para quase fazer alguém desfalecer. Outro homem morto, um a mais ou a menos, não faria qualquer diferença. Mas quando o morto se sentou, Nick foi acometido de tal explosão de terror que mais uma vez perdeu o controle da bicicleta. Ela ondulou, zigue-zagueou, depois bateu, cuspindo Nick violentamente no asfalto da autoestrada 3 de Oklahoma. Ele teve cortes nas mãos e escoriações na testa. "Caramba, moço, que tombo feio", disse o cadáver, seguindo em direção a Nick num passo que seria mais bem descrito como um cambalear amistoso. "Não foi mesmo? Minha nossa!" Nick não ouviu nada disso. Olhava para um ponto no asfalto entre suas mãos, onde gotas de sangue de seu corte na testa estavam caindo, e imaginou quão feio seria o ferimento. Quando a mão tocou seu ombro, ele se lembrou do cadáver e saiu engatinhando sobre as palmas das mãos e as solas dos sapatos. O olho não coberto com a venda brilhando de terror. "Não fique desse jeito", disse o cadáver. E Nick percebeu que não era afinal um morto, mas sim um rapaz que olhava alegremente para ele. Tinha uma garrafa de uísque quase cheia na mão e então Nick compreendeu. Não era um cadáver, mas sim um homem que havia se embebedado e apagara no meio da rua. Nick assentiu para ele e fez um círculo com o polegar e o indicador. Foi então que um pingo morno de sangue escorreu no olho que Reboot havia lesionado e começou a arder. Ele levantou a venda e passou o antebraço sobre o olho. Tinha já um pouco mais de visão daquele lado, mas quando fechava o olho bom, o mundo ainda se reduzia a pouco mais do que um borrão colorido. Recolocou a venda, depois caminhou devagar até o meio-fio e sentou-se ao lado de um Plymouth com placa do Kansas que se arriava lentamente sobre os pneus. Pôde ver o corte em sua testa refletido no para-choque do Plymouth. Parecia feio, mas não profundo. Encontraria a drogaria local, desinfetaria o ferimento e aplicaria um band-aid sobre ele. Supôs que ainda teria penicilina suficiente no organismo para curar quase tudo. Mas o susto que levara com a bala de raspão na perna o deixara com pavor de infecção. Pestanejando, limpou partículas de cascalho das mãos. O homem com a garrafa de uísque ficara observando tudo inexpressivamente. Se Nick erguesse os olhos, o teria rotulado de esquisito no ato. Quando se voltou para examinar seu ferimento no reflexo do para-choque, a empolgação sumiu do rosto do homem, que ficou vazio, liso, sem linhas. Usava um macacão desbotado, porém limpo, e sapatos de trabalho pesados. Era bem alto e tinha cabelos tão louros que pareciam quase brancos. Os olhos eram de um azul brilhante e, com aqueles cabelos cor de trigo maduro, sua origem escandinava era inegável. Parecia ter não mais que 23 anos. Porém, Nick viria a descobrir mais tarde que estava na casa dos 45, porque se lembrava do fim da Guerra da Coreia e de como voltara uniformizado para casa um mês depois. Não havia como ter inventado tudo aquilo. Imaginação fértil não combinava muito com Tom Cullen. Ficou parado ali, o rosto vazio, como um robô que havia sido desligado da tomada. Depois, pouco a pouco, a animação filtrou-se de volta ao seu rosto. Os olhos avermelhados pelo uísque começaram a faiscar. Ele sorriu. Lembrou-se novamente do que aquela situação exigia. "Puxa, moço,
Mas que tombo feio, não foi? Caramba! Piscou ao ver a quantidade de sangue na testa de Nick. Nick tinha um bloco e uma caneta Bic no bolso da camisa. Nenhum dos dois havia sido danificado com a queda. Ele escreveu: Você me deu o maior susto. Pensei que estivesse morto até que se sentou. Estou bem. Existe uma farmácia na cidade? Mostrou o bloquinho ao homem de macacão. Ele o pegou. Olhou para o que estava escrito. Devolveu-o. Sorrindo, disse: Meu nome é Tom Cullen. Não sei ler. Só fui até a 2ª série. Mas na época já estava com 16 anos e meu pai me tirou da escola. Disse que eu estava grande demais. Retardado, pensou Nick. Não falo e ele não sabe ler. Por um momento, ficou inteiramente perplexo. Caramba, moço, mas que tombo o seu! Exclamou Tom Cullen. De certa maneira, era a primeira vez para eles dois. Nossa, não é que foi mesmo? Nick concordou. Guardou o bloco e a caneta. Pôs a mão sobre a boca de novo e sacudiu a cabeça. Colocou a mão esquerda contra a garganta e sacudiu a cabeça mais uma vez. Cullen sorriu intrigado. Está com dor de dente? Já tive uma. Puxa, como dói, não é mesmo? Nossa! Nick sacudiu a cabeça e repetiu sua mímica. Desta vez, Cullen achou que fosse dor de ouvido. Nick lançou as mãos para cima e foi até a bicicleta. A pintura estava arranhada, mas ela não parecia danificada. Montou e pedalou uma pequena distância rua acima. Sim, estava tudo em ordem. Cullen correu ao lado dele, sorrindo alegremente. Seus olhos não se desviavam de Nick. Não via ninguém havia mais de uma semana. Não está a fim de falar? Perguntou, mas Nick não olhou em torno nem pareceu ter ouvido. Tom puxou a manga dele e repetiu a pergunta. O homem da bicicleta pôs a mão sobre a boca e sacudiu a cabeça mais uma vez. Tom franziu o senho. Agora o homem havia apoiado a bicicleta no descanso e olhava para a fachada das lojas. Pareceu ter encontrado o que queria, porque seguiu para a calçada e depois para a farmácia do Sr. Norton. Se pretendia entrar, seria bastante complicado, porque a loja estava fechada. O Sr. Norton deixara a cidade. Quase todo mundo havia trancado tudo e abandonado a cidade, aparentemente, exceto sua mãe e a amiga dela, a Sra. Blakely, e ambas estavam mortas. Agora o homem que não falava estava tentando abrir a porta. Tom podia ter dito a ele que era inútil, embora o aviso de aberto estivesse pendurado na porta. O aviso de aberto era mentiroso. Isso era péssimo, porque Tom adoraria tomar um sorvete. Era bem melhor do que o uísque, que o deixara eufórico no começo, mas depois o fez se sentir sonolento e a cabeça doer como se fosse explodir. Tinha ido dormir para se livrar da dor de cabeça, mas aquilo resultou em um monte de sonhos ruins, com um homem de terno preto, como aquele que Ephraim Diefenberger sempre usava. O homem do terno preto o perseguia nos sonhos. Tom o achou um homem muito mau. O único motivo que o levara a beber era porque não devia fazê-lo. Seu pai lhe dissera isso. Sua mãe também. Mas e daí? Agora que todos tinham ido embora, podia fazer o que quisesse. Mas o que o homem que não falava estava fazendo agora? Havia apanhado a lata de lixo na calçada e ia... O quê? Quebrar a vitrine do Sr. Norton? Crash! Por Deus, não é que quebrou mesmo? E agora passava pelo buraco abrindo a porta. Ei, moço, não pode fazer isso! Gritou Tom, sua voz tremulando de ultraje e excitação. Isso é ilegal. Bebida e isso que está fazendo são coisas ilegais. Você não sabe. Mas o homem já estava lá dentro e não se voltou. Mas você é surdo, afinal? Gritou Tom indignado.
Nossa, você vai... Calou-se. A animação e a excitação abandonaram seu rosto. Ele era de novo o robô fora da tomada. Em May não era incomum ver Tom debilóide desse jeito. Ele perambulava pelas ruas, olhando as vitrines das lojas com aquela expressão eternamente feliz no rosto escandinavo levemente arredondado, e de repente parava e caía na apatia. Alguém gritava, lá vai o Tom, e todo mundo ria. Se o pai de Tom estivesse com ele, iria censurar e cutucar o filho. Talvez até o socasse repetidamente no ombro ou nas costas até Tom voltar à vida. Mas o pai estava cada vez menos por perto durante a primeira metade de 1988, porque andava saindo com uma garçonete ruiva que trabalhava no Boomers By Grill. Ela se chamava Dee Packard e surgiram algumas piadas a respeito deste nome. E cerca de um ano atrás, ela e Don Cullen fugiram juntos. Foram vistos num motel de alta rotatividade não muito distante, em Slapald, Oklahoma, e aquela foi a única e última vez. Muitos consideravam aqueles repentinos apagões de Tom como mais um indício de retardo mental. Porém, eles eram, de fato, exemplos de pensamento quase normal. O processo mental humano é baseado, ou assim nos dizem os psicólogos, em dedução e indução. E uma pessoa retardada é incapaz de dar esses saltos dedutivos e indutivos. Existem fios soltos em algum lugar lá dentro, circuitos em pane, comutadores com defeito. Tom Cullen não era gravemente retardado, sendo capaz de fazer conexões simples. De vez em quando, durante seus apagões, ele conseguia fazer uma conexão indutiva ou dedutiva mais sofisticada. Sentia essa possibilidade de realizar tal conexão do modo como às vezes uma pessoa normal sente um nome ficar bem na ponta da língua. Quando isso acontecia, Tom rejeitava seu mundo real, que não passava de um fluxo instante a instante de estímulos sensoriais, e se refugiava em sua mente. Era como um homem que, num quarto escuro e não familiar, segura o plugue de um abajur numa das mãos e, rastejando pelo chão, vai tropeçando em coisas e tateando com a mão livre em busca da tomada. Caso a encontrasse, nem sempre conseguia, haveria um jato de luz e veria plenamente o cômodo, ou a ideia. Tom era uma criatura sensorial. Uma lista de suas coisas favoritas incluiria o sabor de um sorvete da farmácia do Sr. Norton, ver uma garota de shorts curtos esperando na esquina para atravessar a rua, o aroma de lilazes, a textura da seda. Porém, mais do que tudo isso, ele adorava o inatingível. Adorava o momento em que a conexão seria feita. O interruptor ligado, pelo menos momentaneamente, a luz inundando o quarto escuro. Nem sempre acontecia. Era frequente a conexão esquivar-se dele. Desta vez, isso não ocorreu. Ele dissera: "Mas você é surdo, afinal?" O homem agia como se não ouvisse o que Tom dizia, exceto nos momentos em que olhava direto para ele. E o homem não lhe tinha dito nada, nem mesmo olá. Às vezes as pessoas não respondiam às perguntas de Tom porque algo em seu rosto dizia que ele não regulava muito bem da cabeça. Mas quando isso acontecia, a pessoa que não respondia parecia louca, triste ou meio tímida. Aquele homem não agia assim. Ele fizera um círculo com o polegar e o indicador e Tom sabia que isso significava tudo bem. Mas ele continuava sem falar. Mãos tapando os ouvidos e sacudindo a cabeça. Mãos tapando a boca e o mesmo. Mãos tapando o pescoço e o mesmo novamente. O quarto se iluminou. Conexão feita. "Minha nossa!" exclamou Tom e a animação voltou ao seu rosto. Os olhos injetados brilharam. Irrompeu na farmácia de Norton, esquecendo-se de que isso era ilegal. O cara que não falava estava despejando no algodão algo que cheirava como Bactine para depois esfregá-lo na testa. "Ei, moço!" gritou Tom,
aproximando-se correndo. O homem que não falava não se voltou. Tom ficou momentaneamente intrigado. Depois se lembrou. Deu um tapinha no ombro de Nick e este se virou. Você é surdo e mudo, não é? Não pode ouvir. Não pode falar, certo? Nick assentiu, e para ele a reação de Tom não deixou de ser espantosa. Ele deu um salto no ar e bateu palmas loucamente. Eu bem que achava. Um viva para mim. Descobri por mim mesmo. Viva Tom Cullen. Nick teve de sorrir. Não conseguia recordar quando sua incapacidade dera tanto prazer a alguém. Havia uma pequena praça em frente ao tribunal. E na praça havia uma estátua de um fuzileiro naval ataviado com equipamentos e armas da Segunda Guerra. A placa abaixo da estátua anunciava que o monumento era dedicado aos rapazes do condado de Harper, que fizeram o derradeiro sacrifício pelo seu país. Nick Andrews e Tom Cullen sentavam-se à sombra desse monumento, comendo presunto e frango apimentados Underwood com batatas fritas. Nick tinha um X de esparadrapo na testa, acima do olho esquerdo. Tentava ler os lábios de Tom, o que era um tanto difícil, pois o outro continuava falando de boca cheia. E pensando consigo mesmo que estava ficando tremendamente farto de comer aquelas porcarias enlatadas. O que queria realmente era um grande bife com tudo que tinha direito. Tom não havia parado de falar desde que se sentaram. Era uma repetição sem fim, repleta de exclamações de minha nossa, e não é mesmo? Lançadas para dar tempero. Nick não se importava. Ele não fazia ideia do quanto estava sentindo falta de outras pessoas até encontrar Tom, nem do quanto estava temeroso de ser o último sobre a face da terra. Passara pela sua cabeça até mesmo a hipótese de que talvez a doença tivesse matado todo mundo, menos os surdos mudos. Agora, pensou com um sorriso interior, podia cogitar a possibilidade de que ela tivesse matado todo mundo, menos os surdos mudos e os retardados mentais. Tal pensamento, que parecia divertido à luz das 2 horas de uma tarde de verão, voltaria a assombrá-lo naquela noite e não seria nada engraçado. Imaginou para onde Tom achava que todas as pessoas tinham ido. Ele já ouvira falar sobre o pai de Tom, que fugira 2 anos antes com uma garçonete, e sobre o emprego de Tom como ajudante na fazenda Norbá. E como 2 anos atrás, o senhor Norbá decidira que Tom estava progredindo bastante para lhe ser confiada a tarefa de manejar um machado. E sobre os valentões que saltaram sobre Tom uma noite e como briguei até quase matar todos eles, e mandei um deles para o hospital com fraturas. Bebida, isso causa fraturas, e foi o que Tom Cullen fez. E tinha ouvido sobre como Tom havia encontrado sua mãe na casa da senhora Blakely. Estavam ambas mortas na sala de estar e, portanto, Tom havia escapulido. Jesus não viria para levar as pessoas mortas para o céu se houvesse alguém observando, disse Tom. Nick refletiu que o Jesus de Tom era uma espécie de Papai Noel ao contrário, levando os mortos chaminé acima, em vez de trazer presentes chaminé abaixo. Mas ele nada dissera sobre o esvaziamento total de May, ou sobre a estrada apontando para dentro e para fora da cidade na qual nada se movia. Colocou as mãos de leve sobre o peito de Tom, interrompendo o fluxo de palavras. O que foi? Perguntou Tom. Nick agitou o braço num círculo amplo, abrangendo os prédios da área central da cidade. Ostentou no rosto uma expressão burlesca de perplexidade, franzindo o senho, empinando a cabeça, coçando a parte de trás da cabeça. Depois, simulou com os dedos movimentos de caminhada sobre a grama e terminou olhando para Tom com uma expressão interrogativa. O que viu foi alarmante. Tom poderia ter morrido ao se levantar, por toda a animação no seu rosto. Seus olhos,
que estiveram cintilando um momento antes por todas as coisas que queria contar, eram agora como bolas de gude de um azul torvo. Sua boca pendia entreaberta, de modo que Nick pôde ver os farelos encharcados de batata frita que jaziam em sua língua. As mãos estavam flácidas no colo. Preocupado, Nick esticou o braço para tocá-lo. Antes que pudesse, o corpo de Tom deu um solavanco. Suas pálpebras vibraram e a animação voltou aos seus olhos como água enchendo um balde. Ele começou a sorrir. Se um balão contendo a palavra Eureka tivesse aparecido sobre sua cabeça, o que acontecera não teria sido mais óbvio. Você quer saber para onde todas as pessoas foram? Exclamou Tom. Nick sacudiu fortemente a cabeça. Bem, acho que elas foram para Kansas City, disse Tom. Nossa, isso mesmo. Todo mundo sempre está falando sobre como esta é uma cidade pequena. Nada acontece, nenhuma diversão. Até mesmo o ringue de patinação faliu. Agora só tem o drive-in e lá só passam aqueles filmes de merda. Minha mãe diz que todo mundo vai embora e ninguém volta. Que nem meu pai. Ele se mandou com uma garçonete do Boomer's Café. O nome dela era Didi Pecklot. Por isso imagino que todo mundo ficou de saco cheio e foi embora ao mesmo tempo. Para Kansas City. Deve ter sido. Minha nossa, não é mesmo? É para onde devem ter ido? Tirando a senhora Blakely e minha mãe. Jesus vai levá-las para o céu lá em cima e protegê-las eternamente. O monólogo de Tom recomeçava. Para Kansas City, pensou Nick. Por tudo que eu sei, poderia ser isso também. Todo mundo deixava o pobre planeta infeliz entregue à mão de Deus e ou ficava eternamente protegido por ele ou se restabelecia em Kansas City. Recostou-se e suas pálpebras oscilaram, de modo que as palavras de Tom se fragmentaram no equivalente visual de um poema moderno, todo em caixa baixa, como uma obra de E. E. Cummings. Mamãe disse que eu não tinha não, mas eu disse a eles, eu disse melhor, não se meter. Os sonhos haviam sido tão ruins na noite anterior que passara no celeiro, e agora, de barriga cheia, tudo o que queria era... Minha nossa! Bebida se escreve, certamente desejo. Nick adormeceu. Ao acordar, a primeira coisa que fez foi se perguntar, naquela maneira entorpecida que a gente tem quando dorme pesadamente no meio do dia, por que estava suando tanto. Sentando-se, ele compreendeu. Eram 4h45 da tarde. Havia dormido cerca de 2h30 e o sol saíra de trás do memorial de guerra. Mas não era tudo. Tom Cullen, numa perfeita orgia de solicitude, o havia coberto para que não passasse frio, com 2 cobertores e uma manta. Livrou-se das cobertas, levantou-se e se espreguiçou. Tom não estava à vista. Nick caminhou lentamente para a entrada principal da praça, imaginando o que, se alguma coisa, iria fazer em relação a Tom ou a si próprio. O retardado estava se alimentando na AUP, no lado oposto da praça municipal. Ele não sentira nenhum remorso em ir até lá e escolher, pelas figuras nos rótulos das latas, o que queria comer porque, Tom disse, a porta do supermercado ficara destrancada. Nick imaginou preguiçosamente o que Tom teria feito se a porta estivesse trancada. Supunha que, quando Tom ficasse bastante faminto, esqueceria seus escrúpulos ou os poria de lado por um momento. Mas o que seria dele quando a comida acabasse de vez? Contudo, não era isso que realmente o incomodava a respeito de Tom. Era a ansiedade patética com a qual o homem o recebera. Retardado ele poderia ser, pensou Nick, mas não tanto assim que não sentisse solidão. Mas sua mãe e a mulher que havia servido como sua tia por afinidade estavam mortas. Seu pai tinha ido embora muito tempo atrás.
Seu patrão, o Sr. Nurba, e toda a população de May fugira para Kansas City uma noite, enquanto Tom dormia, deixando-o para trás para ficar perambulando pela rua principal como um fantasma suavemente desengonçado. E estava se acostumando com coisas às quais não devia se acostumar, como o uísque. Se voltasse a se embebedar, poderia se machucar. E se ele se machucasse sem ninguém para cuidar dele, isso provavelmente significaria seu fim. Mas um surdo-mudo e um homem retardado mental? Que possível utilidade teria um para o outro? Aqui estava um cara que não podia falar e outro cara que não podia pensar. Bem, isso não era justo. Tom podia pensar pelo menos um pouco, mas não sabia ler. E Nick se iludia quanto ao tempo que aguentaria até se cansar de brincar de adivinhação com Tom Cullen. Não que Tom se cansasse disso. Minha nossa, não. Ele parou na calçada junto à entrada do parque, as mãos enfiadas nos bolsos. Bem, decidiu, posso passar esta noite aqui com ele. Uma noite não faz diferença. Pelo menos posso cozinhar uma refeição decente para ele. Um pouco mais animado por isso, saiu à procura de Tom. Nick dormiu no parque essa noite. Não sabia onde Tom dormira, mas quando acordou de manhã, um tanto molhado de orvalho, mas sentindo-se inteiramente bem, a primeira coisa que viu ao cruzar a praça foi Tom, agachado sobre uma frota de carros de brinquedo Corgi e um enorme posto texaco de plástico. Tom devia ter decidido que, se estava tudo bem em arrombar a farmácia de Norton, então estava tudo bem em arrombar outra loja. Ele estava sentado no meio-fio em frente à loja, de costas para Nick. Cerca de 40 miniaturas de carro estavam enfileiradas ao longo da beira da calçada. Junto dele estava a chave de fenda que Tom usara para abrir o mostruário. Havia todo tipo de carros: Jaguar, Mercedes, Rolls-Royce, um modelo Bentley em escala com uma comprida capota verde-limão, um Lamborghini, um Cord, um Pontiac Bonneville feito sobre encomenda com 10 centímetros de comprimento, um Corvette, uma Maserati e, Deus nos ajude e proteja, um Moon 1933. Tom se inclinava concentrado sobre os carrinhos, conduzindo-os para dentro e para fora da garagem, abastecendo-os na bomba de gasolina. Um dos ascensores na baia de concertos funcionava, percebeu Nick, e de tempos em tempo, Tom erguia um dos carros e fingia fazer alguma coisa debaixo dele. Se tivesse a capacidade de audição, ele teria ouvido, no silêncio quase perfeito, o som da imaginação de Tom Cullen funcionando. O brrr vibrante dos lábios enquanto conduzia os carros para o piso asfaltado da loja de conveniências, o tic-tic-tic-ding da bomba de gasolina funcionando, o chiado conforme o ascensor subia ou descia. Do jeito que era, ele podia captar algumas conversas entre o proprietário do posto e as pessoas pequenas nos carros em miniatura. Completar o tanque, senhor. Gasolina comum? É claro. Me deixe apenas limpar este para-brisa, madame. Acho que é seu carburador. Vamos retirá-lo e dar uma olhada. Banheiro? Sem dúvida. É só dobrar à direita ali. E acima disso, arqueando-se por quilômetros em todas as direções, o Deus Céu tinha aquinhoado este pedacinho do estado de Oklahoma. Nick pensou, não posso abandoná-lo, não posso fazer isso. E foi de súbito varrido por uma tristeza amarga e totalmente inesperada. Uma sensação tão profunda que por um momento achou que fosse chorar. Eles foram para Kansas City, pensou. Foi isso que aconteceu. Todos foram para Kansas City. Nick atravessou a rua e tocou o braço de Tom. Este levou um susto e olhou por sobre o ombro. Um sorriso amplo e culpado distendeu seus lábios, enquanto uma vermelhidão lhe subia pela gola da camisa.
Sei que isso é para garotinhos, não para homens adultos, disse ele. Sei disso, nossa, claro que sei. Papai me disse. Nick encolheu os ombros, sorriu, abriu os braços. Tom pareceu aliviado. Agora é tudo meu. Meu se eu quiser. Se você entrou na farmácia e pegou o que quis, também posso entrar na loja e pegar alguma coisa. Minha nossa, não podia mesmo? Não tenho que devolver nada, não é? Nick negou com um gesto de cabeça. Tudo meu! Exclamou Tom na maior felicidade e se virou de novo para a garagem de brinquedo. Nick voltou a tocar-lhe o ombro e Tom o olhou novamente. O que é? Nick o puxou pela manga e Tom se levantou de bom grado. Nick o conduziu rua abaixo, até onde sua bicicleta jazia apoiada no descanso. Apontou para si mesmo, depois para a bicicleta. Tom assentiu. Claro, esta bicicleta é sua. Aquele posto texaco é meu. Não vou tomar sua bicicleta, nem você vai tomar a minha garagem, não é mesmo? Nick sacudiu a cabeça. Apontou para si mesmo, para a bicicleta, depois para a rua principal. Acenou um adeus com os dedos. Tom ficou paralisado. Nick esperou. Tom disse, hesitante. Você vai embora, moço? Nick confirmou. Não quero que se vá, explodiu Tom. Seus olhos estavam esbugalhados e muito azuis, brilhando com lágrimas. Gosto de você. Não quero que vá para Kansas City também. Nick puxou o Tom para perto e pôs um braço em torno dele. Apontou para si mesmo, para Tom, para a bicicleta. Sair da cidade. Não entendi, disse Tom. Pacientemente, Nick repetiu tudo. Desta vez, acrescentou o aceno de adeus e, num repente de inspiração, ergueu a mão de Tom e o fez acenar adeus também. Quer que eu vá com você? Perguntou Tom. Um sorriso descrente, porém delicado, iluminou seu rosto. Aliviado, Nick assentiu. Claro! Gritou Tom. Tom Cullen vai embora. Tom vai... Ele se interrompeu, parte da felicidade fugindo-lhe do rosto. Olhou para Nick cautelosamente. Posso levar minha garagem? Nick pensou a respeito por instantes e depois fez que sim com a cabeça. Legal. O sorriso de Tom reapareceu como o sol por trás de uma nuvem. Tom Cullen está indo embora. Nick o levou até a bicicleta. Apontou para Tom, depois para a bicicleta. Nunca pedalei uma dessas, disse Tom hesitante, olhando para as mudanças de marcha e o selim alto e estreito. Acho melhor não arriscar. Tom Cullen cai de uma bicicleta complicada como essa. Mas Nick ficou parcialmente encorajado. Nunca pedalei uma dessas significava que Tom já tinha alguma experiência com outro tipo de bicicleta. Era só uma questão de encontrar um modelo mais simples para ele. Tom iria atrasá-lo. Era inevitável. Mas talvez nem tanto, afinal. E por que a pressa, de qualquer modo? Sonhos não passam de sonhos. Mas, mesmo assim, sentia uma ansiedade por se afastar. Algo muito forte, porém indefinível, que já se tornava um comando subconsciente. Levou o Tom de volta ao seu posto de gasolina. Apontou para o brinquedo. Depois sorriu e assentiu para o rapaz. Tom agachou-se ansioso, e então suas mãos interromperam o ato de recolher 2 carrinhos. Olhou para Nick, seu rosto conturbado e nitidamente desconfiado. Você não vai embora sem Tom Cullen, vai? Nick sacudiu a cabeça firmemente. Tudo bem, disse Tom e se virou confiante para seus brinquedos. Antes que pudesse se conter, Nick se viu afagando os cabelos de Tom, que olhou para ele e sorriu timidamente. Nick sorriu de volta. Não podia abandoná-lo. Tinha certeza disso. Era quase meio-dia quando encontrou uma bicicleta que julgou apropriada para Tom.
Não esperava que isso lhe consumisse tanto tempo, mas uma surpreendente maioria dos habitantes trancara suas casas, garagens e prédios anexos. Na maioria dos casos, viu-se reduzido a espiar o interior de garagens na penumbra, através de janelas empoeiradas e tomadas por teias de aranha, na esperança de localizar a bicicleta certa. Gastou umas boas 3 horas indo de uma rua à outra, o suor gotejante e o sol batendo firmemente em sua nuca. A certa altura, voltara para uma nova olhada na Western Alto, porém foi inútil. As duas bicicletas expostas na vitrine eram de 3 marchas, uma para homem e outra para mulher. Todo o restante estava desmontado. Finalmente encontrou o que procurava numa pequena e isolada garagem no extremo sul da cidade. A garagem estava trancada, mas possuía uma janela grande o suficiente para uma pessoa passar. Nick quebrou a vidraça com uma pedra e retirou cuidadosamente os estilhaços ainda presos à velha e carcomida moldura. O interior da garagem estava explosivamente quente, o ar pesado com um cheiro espesso de óleo e poeira. A bicicleta, uma antiquada Schwinn, estava ao lado de uma caminhonete Mercury de 10 anos, com pneus carecas e painéis lascados. Do jeito como anda a minha sorte, pensou Nick, a porra da bicicleta deve estar empenada. Sem corrente, pneus vazios ou algo assim. Mas dessa vez, a sorte lhe sorriu. A bicicleta rodou com facilidade. Os pneus estavam cheios e em bom estado. Todos os parafusos e engrenagens pareciam bem ajustados. Não havia cesta, algo que poderia arranjar, mas pendurada na parede, entre um ancinho e uma pá de neve, estava uma corrente para prender bicicletas, além de um bônus especial, uma bomba manual para encher pneus, praticamente nova. Procurou mais e encontrou sobre uma prateleira uma lata de óleo lubrificante. Nick se sentou no chão de cimento rachado, agora ignorando o calor, e cuidadosamente lubrificou a corrente e as rodas dentadas. Isso feito, tampou de volta a lata de óleo e a colocou no bolso da calça. Amarrou a bomba no porta-bagagens sobre o paralama traseiro da Schwinn com um pedaço de barbante. Depois destrancou a porta da garagem e a levantou. O ar puro nunca havia cheirado tão doce. Fechou os olhos e inspirou profundamente. Empurrou a bicicleta para a rua, montou nela e pedalou devagar, descendo a rua principal. O desempenho da bicicleta era excelente. Seria o ideal para Tom, presumindo-se que realmente soubesse pedalar. Estacionou-a ao lado de sua Raleigh. A seguir, entrou na loja de miudezas. Encontrou uma cesta de arame de bom tamanho, adequada para bicicletas, em meio a uma enxurrada de artigos esportivos, quase nos fundos da loja. Já ia se virar para sair com ela debaixo do braço quando outra coisa atraiu seu olhar. Uma buzina com corneta cromada e um enorme bulbo de borracha vermelho. Sorrindo, Nick colocou a buzina na cesta e passou para a seção de ferragens, em busca de uma chave de fenda e uma chave inglesa ajustável. Voltou à rua. Tom se esparramara tranquilamente à sombra do monumento à Segunda Guerra, cochilando. Nick prendeu a cesta ao guidão da bicicleta e montou a buzina ao lado dela. Voltou à loja e saiu com uma sacola de bom tamanho para mercadorias. Levou a sacola até o A&P, enchendo-a de carne, frutas e vegetais enlatados. Parou diante de algumas latas de feijão apimentado e então viu uma sombra surgir pelo corredor à sua frente. Se pudesse ouvir, já teria percebido que Tom descobrira sua bicicleta. O ruído estridente da buzina percorria a rua de cima a baixo, pontuado pelas risadas de Tom Cullen. Nick saiu do supermercado e viu Tom pedalando em velocidade pela rua principal, seu cabelo louro e as abas da camisa esvoaçando atrás dele, apertando sem cessar o bulbo da borracha da buzina. No posto arco, que assinalava o final da área comercial, ele manobrou e voltou rua acima. Havia um enorme e triunfante sorriso em seu rosto.
A garagem de brinquedo aninhava-se na cesta da bicicleta. Os bolsos da calça e da camisa caque estavam estufados de carros em miniatura. O sol arrancava reflexos brilhantes e circulares dos raios das rodas em movimento. Um tanto melancólico, Nick desejou poder ouvir o som da buzina, só para ver se isso o agradaria tanto quanto agradava a Tom. Tom acenou para ele e continuou rua acima. Na extremidade final da área comercial, ele fez a curva e pedalou de volta, ainda apertando a buzina. Nick estendeu a mão, como numa ordem de policial para parar. Tom freou a bicicleta subitamente diante de Nick. O suor escorria de seu rosto em grandes gotas. O tubo de borracha da bomba balançava de um lado para o outro. Tom ofegava e sorria. Nick apontou para a cidade e acenou um adeus. Ainda posso levar minha garagem? Perguntou Tom. Nick assentiu e passou a alça da sacola por sobre o pescoço taurino de Tom. Já estamos indo? Nick tornou a assentir. Fez um círculo unindo o polegar e o indicador. Para Kansas City? Nick fez que não com a cabeça. Para onde a gente quiser? Nick confirmou. Para qualquer lugar que quisessem, pensou. Mas esse qualquer lugar, muito provavelmente, seria algum lugar em Nebraska. Oba! Gritou Tom, cheio de felicidade. Tudo bem. Isso. Oba! Pegaram a rodovia 283, seguindo para o norte, e estavam viajando havia apenas 2 horas quando nuvens de trovoada começaram a se formar a oeste. A tempestade chegou rapidamente sobre eles, cobrindo-os de uma película diáfana de chuva. Nick não podia ouvir os trovões, mas via as forquilhas dos relâmpagos dando estocadas abaixo das nuvens. Eram tão brilhantes que ofuscavam os olhos com negativos púrpura-azulados. Enquanto se aproximavam da periferia de Ralston, onde Nick pretendia virar para leste na rodovia 64, o véu de chuva sob as nuvens desapareceu e o céu se transformou num matiz de amarelo imóvel e sinistro premonitório. O vento, que havia refrescado o lado esquerdo do seu rosto, morreu por completo. Ele começou a se sentir estranhamente nervoso sem saber o motivo, e estranhamente desajeitado. Ninguém jamais havia lhe dito que um dos poucos instintos que o homem ainda partilha com os animais inferiores é exatamente esta reação a uma súbita e radical queda na pressão atmosférica. Logo depois, Tom estava repuxando sua manga, repuxando-a freneticamente. Nick olhou para ele. Ficou sobressaltado ao ver que toda a cor sumira do rosto de Tom. Seus olhos eram enormes discos voadores. Tornado! Gritou Tom. Está chegando um tornado. Nick procurou por um funil e não viu nenhum. Voltou-se para Tom, tentando pensar num meio de tranquilizá-lo. Mas Tom se fora. Pedalava sua bicicleta no campo à direita da estrada, formando uma trilha retorcida e aplainada no meio da relva alta. Maldito idiota! Pensou Nick furioso. Você vai quebrar a porra do pescoço. Tom dirigia para um celeiro com um silo anexo que se estendia até o final de uma estrada de terra, a cerca de 400 metros. Nick, ainda nervoso, pedalou sua bicicleta estrada acima. Passou-a por cima do portão do gado e depois pedalou pela estrada de terra até o celeiro. A bicicleta de Tom jazia sobre a terra do lado de fora. Ele não se incomodara em baixar o descanso. Nick teria considerado isso como um simples esquecimento se não tivesse visto Tom usar o descanso várias vezes antes. Ele está assustado exatamente de acordo com a sua mente limitada, pensou Nick. Sua própria inquietude o fez dar uma última olhada por sobre o ombro, e o que viu se aproximando o congelou no próprio lugar. Uma escuridão horrível se aproximava vindo do oeste. Não era uma nuvem, mas parecia uma ausência total de luz. Tinha a forma de um funil e, à primeira vista,
parecia ter 300 metros de altura. Era mais largo no topo do que no fundo. O fundo mal tocava a terra. No cume, as próprias nuvens pareciam estar fugindo dele, como se providas de algum misterioso poder de repulsa. Enquanto Nick observava, o tornado pousou a cerca de 1 quilômetro de distância, e uma comprida construção azul com telhado de metal corrugado, uma revendedora de autopeças ou um galpão de madeira, foi destruída com um estrondo. Ele não pôde ouvir o som, claro, mas a vibração o atingiu, fazendo-o rodopiar. E a construção pareceu implodir, como se o funil lhe tivesse sugado todo o ar de dentro. No momento seguinte, o telhado se partiu em dois. As seções redemoinharam para cima, girando sem parar como um peão enlouquecido. Fascinado, Nick espichou o pescoço para acompanhar sua trajetória. Estou olhando para o que quer que seja isso nos meus piores sonhos, pensou Nick. E não é um homem, afinal, embora às vezes pareça um homem. Trata-se realmente de um tornado. Um grande ciclone negro todo-poderoso rasgando desde o oeste, rasgando tudo e qualquer coisa infelizes o bastante para estar no seu caminho. Então ele foi agarrado por 2 braços e literalmente arrancado de seus pés para dentro do celeiro. Olhou em volta procurando Tom Cullen e ficou momentaneamente surpreso ao vê-lo. Em sua fascinação com a tempestade, esquecera-se quase por completo da existência de Tom Cullen. Lá para baixo, gritou Tom. Rápido, rápido. Ah, minha nossa, sim, é um tornado. Tornado. Por fim, Nick se viu pleno e conscientemente apavorado, arrancado do estado semi-hipnótico em que estivera e ciente de novo de onde estava e de quem estava com ele. Enquanto deixava Tom conduzi-lo para as escadas que desciam ao porão de abrigo do celeiro, reparou numa vibração estranha e rangente. Era a coisa mais próxima de um som que já havia vivenciado. Era como uma dor irritante bem no meio do seu cérebro. Então, enquanto descia as escadas atrás de Tom, viu algo que jamais esqueceria. As paredes do celeiro sendo arrancadas tábua por tábua, arrancadas e rodopiando para cima no ar nublado, como dentes podres sendo extraídos por um boticão invisível. O feno espalhado no chão começou a flutuar e redemoinhar em diversos funis de tornado em miniatura, ondulando, mergulhando e saltitando. Aquela vibração rangente ficava cada vez mais persistente. A seguir, Tom estava abrindo uma pesada porta de madeira, lançando-se através dela. Nick sentiu o cheiro de mofo e decomposição. No último instante de luz, ele viu que estavam dividindo o porão com uma família de cadáveres roídos por ratos. Tom então fechou a porta e ficaram em completa escuridão. A vibração diminuiu, mas não cessou por completo mesmo assim. O pânico acercou-se com seu manto aberto e o envolveu nele. A escuridão reduziu seus sentidos ao tato e olfato, e nenhum deles enviava mensagens reconfortantes. Ele podia sentir a constante vibração das tábuas debaixo dos pés, e o odor era de morte. Tom agarrou-lhe a mão cegamente e Nick atraiu o retardado para junto de si. Pôde sentir o tremor de Tom e imaginou se estaria chorando, ou talvez tentando falar-lhe. O pensamento aliviou um pouco de seu próprio medo e ele passou um braço em torno dos ombros de Tom. Este retribuiu o gesto e permaneceram de pé no escuro, agarrados um ao outro. A vibração cresceu sob os pés de Nick. Até mesmo o ar tremia levemente de encontro a seu rosto. Tom o agarrou mais firmemente ainda. Cego e surdo, ele esperou pelo que poderia acontecer a seguir e chegou à conclusão de que se Ray Booth tivesse arrancado seu outro olho, toda a sua vida seria daquele jeito. Se isso tivesse acontecido, ele acreditava que teria dado um tiro na cabeça dias atrás e faria o mesmo agora. Mais tarde,
Quase não acreditava em seu relógio, que insistia em que haviam passado apenas 15 minutos na escuridão do porão, embora a lógica lhe dissesse que, como o relógio continuava funcionando, devia ter sido isso mesmo. Nunca antes em sua vida havia compreendido quão subjetivo e plástico o tempo realmente é. Parecia ter sido pelo menos 1 hora, provavelmente 2 ou 3. E, à medida que o tempo passava, ficou convencido de que ele e Tom não estavam sozinhos no porão. Havia os cadáveres. Algum pobre sujeito havia trazido sua família cá para baixo quando o fim estava próximo. Talvez na presunção febril de que, uma vez que tinham suportado outros desastres naturais aqui, também podiam suportar mais esse. Mas não era aos corpos que se referia. Na mente de Nick, um cadáver era apenas uma coisa, não diferindo de uma cadeira, uma máquina de escrever ou um tapete. Um cadáver era apenas uma coisa inanimada que ocupava o espaço. O que ele sentia era a presença de outro ser, e tornou-se cada vez mais convencido de quem ou o que era. Era o homem escuro. O homem que veio para viver nos seus sonhos, a criatura cujo espírito havia sentido no centro do negro ciclone. De algum lugar, do canto ou talvez bem atrás dele, ele os estava observando e esperando. No momento certo os tocaria e iriam ambos. O quê? Enlouquecer de medo, é claro. Só isso. Ele podia vê-los. Nick tinha a certeza de que podia vê-los. Ele tinha olhos que podiam enxergar na escuridão como os olhos de um gato, ou aqueles de alguma estranha criatura alienígena. Como aquela daquele filme Predador, talvez. Sim, isso mesmo. O homem escuro podia distinguir tons de espectro que olhos humanos jamais conseguiriam, e para ele tudo parecia lento e vermelho, como se o mundo inteiro tivesse sido tingido num tanque de sangue. A princípio, Nick foi capaz de separar esta fantasia da realidade, mas à medida que o tempo passava, tornou-se cada vez mais certo de que a fantasia era a realidade. Fantasiou que podia sentir a respiração do homem escuro na sua nuca. Estava a ponto de arremeter até a porta, abri-la e fugir escada acima. Não importava o que acontecesse, quando Tom fez isso em seu lugar. O braço em torno dos ombros de Nick se foi, subitamente. No instante seguinte, a porta do porão se escancarou, deixando entrar uma inundação de luz ofuscante que fez Nick erguer uma das mãos e proteger o olho bom. Ele captou apenas um vislumbre fantasmal ondulante de Tom Cullen cambaleando e tropeçando a escada acima. E então foi atrás dele, tateando seu caminho no ofuscamento. Quando chegou lá em cima, seu olhar já se acostumara. Ele achava que a luz não tinha estado tão brilhante quando desceram, e agora viu imediatamente por quê. O celeiro havia perdido o telhado. Parecia ter sido removido quase que cirurgicamente. O trabalho foi tão perfeito que não havia nenhuma lasca de madeira e dificilmente qualquer palha jazendo no chão que o telhado uma vez tinha coberto. 3 vigas do teto pendiam das laterais do sótão, e quase todas as tábuas tinham sido arrancadas das paredes. Estar aqui era como estar dentro do esqueleto montado de um monstro pré-histórico. Tom não havia parado para avaliar os estragos. Disparava para fora do celeiro como se o próprio demônio estivesse em seus calcanhares. Só olhou para trás uma vez, os olhos arregalados e quase comicamente aterrorizados. Nick não pôde resistir a dar uma olhada por sobre o ombro para o porão. As escadas se lançavam e guinavam para baixo na sombra, madeira velha, lascada e afundada no centro de cada degrau. Pôde ver palha espalhada no chão e 2 pares de mãos projetando-se da sombra. Os dedos tinham sido roídos até os ossos pelos ratos. Se havia alguém mais ali, Nick não viu, nem queria ver. Seguiu Tom para fora. Tom estava de pé junto à bicicleta, tremendo. Nick ficou momentaneamente bestificado pela caprichosa forma de seleção do tornado,
que tomara a maior parte do celeiro, mas desdenhara das bicicletas deles. Quando percebeu que Tom estava chorando, foi até ele e pôs um braço sobre seus ombros. Tom olhava fixamente, olhos arregalados, para as portas duplas vergadas no celeiro. Nick fez um círculo com o polegar e o indicador. Os olhos de Tom descaíram brevemente para o sinal, mas o sorriso que esperava não se formou no rosto de Tom. Ele simplesmente voltou a olhar para o celeiro. Seu olhar tinha um aspecto vago e vidrado que Nick não apreciou. Tinha alguém lá, disse Tom abruptamente. Nick sorriu, mas o sorriso foi frio em seus lábios. Ele não fazia ideia de quão boa era a imitação, mas ela parecia medíocre. Apontou para Tom, para si mesmo e depois fez um gesto constante através do ar com a quina da mão. Não, disse Tom, não apenas nós. Alguém mais. Alguém que saiu do ciclone. Nick encolheu os ombros. Podemos ir agora, por favor? Nick assentiu. Empurraram as bicicletas de volta à alta estrada, usando a trilha de relva desenraizada e solo revirado que o tornado tinha feito. Ele havia baixado no lado oeste de Houston, cruzara a Nacional 283 na direção oeste para leste, arremessando guardios e cabos de conexão pelos ares como se fossem cordas de piano. Contornara o celeiro à esquerda deles e abrira caminho diretamente através da casa que tinha ficado em frente ao celeiro. 400 metros adiante, sua trajetória através do campo cessou abruptamente. Agora nuvens haviam começado a se dissolver, embora ainda estivesse chovendo, uma chuva leve e refrescante, e os pássaros cantavam despreocupadamente. Nick observou os músculos grossos sobre a camisa de trabalho de Tom enquanto ele erguia a bicicleta por sobre a confusão de destroços na beira da autoestrada. Esse cara salvou minha vida, pensou. Foi a primeira vez que vi um tornado. Se o tivesse abandonado em May, como pretendia fazer, eu estaria para lá de morto nesse instante. Ele ergueu sua bicicleta por cima dos cabos rompidos, bateu nas costas de Tom e sorriu para ele. Temos que encontrar mais alguém, pensou Nick. Temos mesmo, só para que eu possa lhe agradecer e lhe dizer meu nome. Ele nem sequer sabe meu nome, porque não sabe ler. Ficou parado ali por um momento, confuso diante deste fato. Depois montaram nas bicicletas e partiram. Nessa noite, acamparam no campo de jogo dos Worston Jaycees, da pequena liga. A noite era estrelada e sem nuvens. Nick dormiu logo e não teve sonhos. Acordou ao alvorecer da manhã seguinte, pensando em como era bom estar novamente com alguém, na diferença que aquilo fazia. Havia de fato um condado de Polk, Nebraska. A princípio aquilo o tinha sobressaltado, mas ele viajara bastante nos últimos poucos anos. Devia ter falado com alguém que mencionara o condado de Polk ou vinha de lá, e sua mente consciente se esquecera disso. Existia também uma rodovia 30. Mas havia algo em que não podia acreditar, pelo menos não naquele radioso alvorecer, de que realmente encontraria uma velha negra sentada em seu alpendre no meio de um milharal, acompanhando-se à guitarra enquanto cantava hinos religiosos. Nick não acreditava em visões ou premonições. No entanto, parecia importante ir para algum lugar, procurar pessoas. De certo modo, partilhava da ânsia de Frank Goldsmith e de Stu Redman em formar um grupo. Até que isso acontecesse, tudo continuaria estranho e desconexo. Havia perigo por toda a parte. Não podia ver, mas era capaz de sentir, tal como achava ter sentido a presença do homem escuro no porão do celeiro na véspera. Sentia que o perigo espreitava em todo lugar, dentro das casas, depois de cada curva de estrada, talvez até escondido debaixo de carros e caminhões espalhados por todas as principais rodovias. E, se não estivesse lá,
estava no calendário, escondido apenas 2 ou 3 folhas depois. Perigo era o que parecia sussurrar cada partícula do seu ser. Ponte caída, 65 quilômetros de estrada em mau estado. Não nos responsabilizamos por quem prosseguir além deste ponto. Parte disso era acreditada ao tremendo e esmagador choque psicológico da zona rural esvaziada. Enquanto estiver em Shoio, ficara parcialmente protegido. Não importava que Shoio estivesse deserta, pelo menos não demais, porque a cidade era muito pequena no geral. Mas quando se movimentava, era como se... Bem, ele lembrou um filme de Walt Disney que vira quando criança, um filme sobre natureza. Enchendo a tela havia aquela tulipa, uma só tulipa, tão bela que dava vontade de prender a respiração. Então a câmera recuava com uma subitaneidade preguiçosa e era possível ver um campo repleto de tulipas. Aquilo nocauteava qualquer um. Produzia tamanha carga sensorial que acionava o fusível de algum circuito interno, que se derretia com um chiado, cortando o input. Aquilo era demais, tal como tinha sido essa viagem. Shoyu estava deserta e ele pôde se adaptar àquilo. No entanto, McNabb também estava, bem como Texana e Spencerville. Ardmore pegara fogo até os alicerces. Ele viera para o norte pela Autoestrada 81 e só tinha visto 2 alces. Por 2 vezes vira o que provavelmente eram indícios de pessoas vivas. Uma fogueira de acampamento apagada talvez 2 dias antes e um alce abatido a tiro e que tivera a carne retirada cuidadosamente. Mas nem sinal de gente. Era o suficiente para deixar qualquer um pirado, porque a enormidade da coisa ia penetrando firmemente em você. Não se tratava apenas de Shoyo, McNabb ou Texana. Era o país, jazendo ali como uma enorme lata vazia jogada fora, com umas ervilhas rolando no fundo. E além do país estava o mundo inteiro. E pensar nisto provocava em Nick tanta tonteira e mal-estar que ele acabava desistindo. Inclinou-se sobre o surrado mapa rodoviário que tirou da mochila. Se continuassem em frente, talvez encontrassem mais pessoas, formando uma bola de neve, rolando montanha abaixo, ganhando maior volume. Com alguma sorte, pegariam mais gente entre aquele ponto e Nebraska. Ou seriam pegos, caso se deparassem com um grupo maior. Depois de Nebraska, ele supunha que iriam para outro lugar. Era como uma busca sem qualquer objetivo à vista. Nenhum graal, nenhuma espada enfiada em uma bigorna. Seguiremos para Nordeste, pensou, em direção ao Kansas. A Autoestrada 35 os levaria a outra versão da 81, e esta os levaria por todo o caminho até Sweet Home, Nebraska, onde ela cruzava com a rodovia 92 de Nebraska em perfeito ângulo reto. Outra autoestrada, a rodovia 30, ligava as duas, como a hipotenusa de um triângulo reto. E em algum ponto deste triângulo ficava a região do seu sonho. Ao pensar nisso, sentiu uma estranha emoção preliminar. Um movimento no alto de sua visão o fez erguer os olhos. Tom estava sentado, esfregando os olhos com os punhos cerrados. Um bocejo cavernoso parecia fazer desaparecer toda a metade inferior do rosto. Nick sorriu para ele e Tom sorriu de volta. Hoje vamos viajar mais? Perguntou Tom, e Nick assentiu. Oba, isso é bom. Gosto de andar na minha bicicleta. Minha nossa, gosto sim. Espero que a gente não pare nunca. Pondo de lado o mapa rodoviário, Nick pensou. Quem sabe? Talvez seu desejo se realize. Dobraram para o leste naquela manhã e almoçaram numa encruzilhada não muito distante da fronteira Oklahoma-Kansas. Era o dia 7 de julho e fazia calor. Pouco antes de pararem para comer, Tom fez a bicicleta da sua costumeira freada derrapante.
Ficou olhando fixamente para um poste sinalizador que havia sido fincado numa base de cimento semi-enterrada no solo macio do acostamento da estrada. Nick olhou para a placa que dizia: "Você está deixando o condado de Harper, Oklahoma. Está entrando no condado de Woods, Oklahoma." "Isso eu sei ler", disse Tom, e se Nick tivesse a faculdade de ouvir, ficaria em parte contente, em parte sensibilizado pelo modo como a voz de Tom subia para um registro alto, esganiçado e declamatório. "Você está saindo do condado de Harper. Você está agora indo para o condado de Woods." Voltou-se para Nick. "Sabe de uma coisa, moço?" Nick sacudiu a cabeça. "Nunca saí deste condado em minha vida." "Nossa, não Tom Cullen." "Mas uma vez meu pai me trouxe aqui e me mostrou essa placa. Ele disse que, se algum dia me pegasse do outro lado dela, ia me arrancar o couro. Estou torcendo para que ele não nos pegue lá no outro condado. Você acha que ele vai nos pegar?" Nick sacudiu a cabeça enfaticamente. "Kansas City fica no condado de Woods?" Nick sacudiu de novo a cabeça. "Mas vamos entrar no condado de Woods antes de sair para qualquer outro lugar, não é?" Nick assentiu. Os olhos de Tom brilharam. "Isso é o mundo?" Nick não entendeu. Franziu o senho, ergueu as sobrancelhas, encolheu os ombros. "É do mundo que estou falando", afirmou Tom. "Nós vamos entrar no mundo, moço?" Tom hesitou e depois perguntou com insegura gravidade: "Woods é a palavra para mundo?" Lentamente, Nick fez que sim com a cabeça. "Ok", disse Tom. Olhou para o letreiro por um momento, depois enxugou o olho direito, do qual uma lágrima solitária cotejara. A seguir montou na bicicleta. "Ok, vamos." Pedalou por sobre a linha divisória sem qualquer outra palavra e Nick o seguiu. Cruzaram a divisa do Kansas pouco antes que ficasse escuro demais para viajar em um percurso maior. Tom havia ficado rabugento e cansado depois da ceia. Queria brincar com sua garagem. Queria ver televisão. Não queria viajar mais porque estava com o traseiro doendo. Não tinha a menor noção dos limites estaduais e não reagiu a nenhum estímulo de Nick quando passaram por outra placa, esta dizendo: "Você está entrando no Kansas." Mas a penumbra estava tão espessa na hora que as letras brancas pareciam flutuar centímetros acima da placa marrom, como espíritos. Acamparam uns 500 metros além da linha divisória, debaixo de um reservatório de água que se apoiava em compridas pernas de aço, como o marciano de H.G. Wells. Tom adormeceu tão logo rastejou para dentro de seu saco de dormir. Nick ficou sentado por algum tempo, observando despontadas estrelas. A paisagem estava inteiramente escura e, para ele, inteiramente silenciosa. Pouco antes de se enfiar em seu saco de dormir, viu um corvo voar até um mourão de cerca nas proximidades, parecendo espiá-lo. Seus olhinhos negros estavam orlados de semicírculos sanguinolentos, reflexos de uma entumecida lua alaranjada de verão que se erguera silenciosamente. Havia algo em relação àquele corvo que Nick não apreciava, deixando-o inquieto. Encontrou um grande torrão de terra e o atirou na ave. O corvo bateu asas, parecendo perfurá-lo com um olhar malévolo, e desapareceu na noite. Nessa noite ele sonhou com um homem sem rosto, de pé sobre um telhado alto, as mãos estendidas para o leste e depois com um milharal, os pés de milho mais altos do que sua cabeça, e o som de música. Só que desta vez ele sabia que era música, e sabia que era um violão. Acordou quase ao amanhecer, com a bexiga dolorosamente cheia, as palavras da mulher tinindo em seus ouvidos. "Mãe Abigail, é como me chamam. Venham me ver quando quiser."
No final daquela tarde, seguindo para leste através do condado de Comanche, na autoestrada 160, eles pararam as bicicletas, estupefados, para ver uma pequena manada de búfalos. Uma dúzia deles, talvez, caminhando calmamente de um lado a outro da estrada em busca de um bom pasto. Houvera uma cerca de arame farpado no lado norte da estrada, mas aparentemente os búfalos a tinham derrubado. Que bichos são esses? Perguntou Tom, cheio de medo. Vacas é que não são. E como Nick não podia falar e Tom não sabia ler, Nick não pôde lhe dizer. Era o dia 8 de julho de 1990. E naquela noite dormiram na planície de gado aberta a 60 quilômetros de Deer Head. Era o dia 9 de julho e almoçavam à sombra de um velho e gracioso olmo no pátio fronteiro de uma casa de fazenda parcialmente incendiada. Tom comia salsichas de uma lata com uma das mãos e com a outra conduzia um carro para dentro e para fora do posto de serviço. E cantava repetidamente o refrão de uma canção famosa. Nick sabia a letra de cor pelo movimento labial de Tom. Garota, você saca o seu homem? Ele é um cara legal, garota. Você saca o seu homem? Nick estava deprimido e levemente estupefado com o tamanho do país. Nunca antes tinha percebido quão fácil era estender o polegar, sabendo que mais cedo ou mais tarde a lei das probabilidades estaria a seu favor. O carro iria parar, em geral com um homem ao volante, na maioria das vezes com uma lata de cerveja descansando entre as pernas. Ele desejaria saber para onde você ia, e você lhe passaria o pedaço de papel que guardava no bolso, onde se lia: Olá, meu nome é Nick Andrews. Sou surdo-mudo. Lamento dizer. Estou indo para... Muito obrigado pela carona. Sei fazer leitura labial. E assim seria. A não ser que o sujeito tivesse algo contra surdos mudos. E algumas pessoas tinham, embora fossem minoria. Ele embarcava e o carro levava até onde queria ir, ou pelo menos por um bom trecho naquela direção. O carro devorava a estrada e expelia quilômetros pelo cano de descarga. O carro era uma espécie de teletransporte. O carro derrotava o mapa. Mas agora não havia nenhum carro. Embora em muitas dessas estradas um carro fosse um meio de transporte prático por 100 ou 130 quilômetros numa estirada, se o motorista tivesse cuidado. E quando ele se visse finalmente bloqueado, só teria que abandonar o veículo, caminhar um pouco e depois pegar outro. Não tendo carro nenhum, eles eram como formigas rastejando pelo peito de um gigante caído. Formigas andando interminavelmente de um mamilo para outro. E assim Nick meio que desejava, meio que sonhava acordado, que quando finalmente encontrasse alguém, sempre presumindo que poderia acontecer, seria como na maior parte daqueles dias despreocupado viajando de carona. Haveria aquele familiar reluzide cromado erguendo-se sobre o topo da próxima colina. Aquele brilho de sol que ao mesmo tempo ofuscava e agradava à vista. Poderia ser algum carro americano perfeitamente comum. Um Chevrolet Biscayne ou um Pontiac Tempest. A velha e doce Detroit fazendo o ferro rolar. Em seus sonhos nunca era um Honda, Mazda ou Yugo. Aquela beleza americana iria encostar e ele veria um homem com o cotovelo bronzeado de sol pendendo petulantemente fora da janela. Esse homem estaria sorrindo e diria: Caramba, rapazes, não é que estou contente pra cacete por encontrar vocês? Subam, subam e a gente vê pra onde vai. Mas eles não viram ninguém nesse dia. E no dia 10 de julho, foi com Julie e Larry que depararam. Era mais um dia sufocante. Haviam pedalado a maior parte da tarde com as camisas amarradas em torno da cintura, e os dois estavam ficando bronzeados como índios.
não haviam progredido muito neste dia, por causa das maçãs. Maçãs verdes. Tinham-nas encontrado na velha macieira de uma fazenda, verdes, miúdas e ácidas. Mas fazia muito tempo que estavam carentes de frutas frescas, de modo que elas tinham sabor de ambrosia. Nick parou após comer 2, mas Tom devorou 6, esganado, uma após outra, deixando só as sementes. Havia ignorado as advertências de Nick de que deveria parar. Quando punha uma ideia na cabeça, Tom Cullen era comparável em todos os sentidos a uma criança pirracenta de 4 anos. Assim, começando por volta de 11 da manhã e continuando pelo resto da tarde, Tom teve diarreia. O suor escorria dele em pequenos córregos. Ele resmungava. Teve que desmontar da bicicleta e empurrá-la, até mesmo nas descidas. Apesar de sua irritação pelo progresso que faziam, Nick não pôde evitar certo divertimento melancólico. Quando alcançaram a cidade de Pratt, por volta das 4 da tarde, Nick decidiu que bastava por aquele dia. Tom desabou, agradecido, em um banco de parada de ônibus à sombra e cochilou de imediato. Nick o deixou ali e percorreu o centro comercial deserto à procura de uma farmácia. Arranjaria um Pepto-Bismol e forçaria Tom a tomá-lo quando acordasse, quisesse ou não. Se fosse preciso um frasco inteiro para arrolhar Tom, ele o tomaria. Nick queria cobrir uma distância maior no dia seguinte. Encontrou uma farmácia Rexall entre o Cine Pratt e o revendedor Nord local. Nick entrou pela porta aberta e parou por um instante. Sentindo o cheiro quente e familiar, estagnado e sem ventilação. Havia outros odores combinados, fortes e aderentes. O de perfume era o mais pronunciado. Talvez algum frasco tivesse explodido com o calor. Nick olhou em torno, procurando remédios para o estômago, tentando recordar se o Pepto-Bismol não se estragava com o calor. Bem, conferiria isso na bula. Seus olhos deslizaram por um manequim e 2 gôndolas à direita avistou o que desejava. Deu 2 passos naquela direção quando percebeu que jamais havia visto um manequim numa farmácia. Olhou de novo e o que viu era Julie Larry. Ele estava de pé e perfeitamente imóvel, segurando um frasco de perfume e tendo na outra mão a pequena vareta de vidro para a aplicação do produto. Seus olhos de porcelana azul estavam arregalados em aturdida e descrente surpresa. Os cabelos castanhos estavam repuxados para trás e atados com uma reluzente encharpe de seda que caía até o meio das costas. Usava um suéter de marinheiro cor-de-rosa e bermudas jeans curtas o bastante para serem confundidas com uma calcinha. Tinha a testa tomada de espinhas e havia outra de bom tamanho bem no meio do seu queixo. Ela e Nick se entreolharam através de metade da loja deserta, ambos imóveis agora. Então o frasco de perfume caiu de seus dedos, estilhaçando-se como uma bomba, e um odor desagradável inundou o ambiente, fazendo-o cheirar como uma casa funerária. Céus, você é real? Perguntou ela em voz trêmula. O coração de Nick disparou, e ele pôde sentir o sangue latejando loucamente nas têmporas. Até mesmo a vista tinha começado a falhar um pouco, fazendo pontos de luz dispararem através de seu campo de visão. Ele assentiu. Não é um fantasma? Ele fez que não com a cabeça. Então diga alguma coisa. Se não é um fantasma, diga alguma coisa. Nick levou a mão à boca, depois à garganta. O que isso significa? A voz dela assumira um tom levemente histérico. Nick não podia ouvi-lo, mas podia senti-lo, vê-lo no rosto dela. Ficou com medo de seguir até ela porque, se o fizesse, a moça iria correr. Ele não achava que estivesse com medo de ver outra pessoa. O que ela temia era que estivesse diante de uma alucinação e estava fraquejando.
Mais uma vez, Nick sentiu uma onda de frustração. Se ao menos pudesse falar. Em vez disso, retomou sua mímica. Afinal, era seu único recurso. Desta vez houve compreensão. Você não fala? É mudo? Nick assentiu. Ela deu uma risada estridente que expressava frustração acima de qualquer coisa. Finalmente aparece alguém e o cara é mudo. Nick deu de ombros e sorriu sem graça. Bem, disse ela, caminhando em direção a ele. Até que você é atraente. Já é alguma coisa. Pôs a mão no braço de Nick, a ponta dos seios quase o tocando. Ele pôde sentir pelo menos 3 tipos de perfume e, debaixo disso tudo, o odor desagradável do suor dela. Meu nome é Julie, disse a garota. Julie Larry. E o seu? Deu uma risadinha. Não pode me dizer, não é? Coitadinho. Ela se aproximou mais, os seios roçando nele, e Nick começou a se sentir muito acalorado. Que diabo, pensou inquieto. Ela é apenas uma criança. Afastou-se dela, tirou o bloquinho do bolso e começou a escrever. Após ter escrito uma linha ou pouco mais de uma mensagem, ela se inclinou por sobre seu ombro para ler o que estava escrevendo. Céus, ela não usava sutiã, pensou Nick. Ela se livrara muito rapidamente do medo. A escrita dele foi ficando irregular. Uau! Fez ela enquanto ele escrevia. Era como se ele fosse um macaco amestrado fazendo um truque particularmente sofisticado. Olhando para o bloco, Nick não lia as palavras dela, mas podia sentir o calor do seu hálito lhe fazendo cócegas. Sou Nick Andrews. Sou surdo-mudo. Estou viajando com um homem chamado Tom Cullen, que é ligeiramente retardado. Ele não sabe ler e não entende bem os meus gestos, a não ser os mais simples. Estamos a caminho de Nebraska, porque acho que deve haver mais gente por lá. Pode vir conosco, se quiser. É claro, disse ela. Estou tão contente por ver gente que pouco me importa que seja um surdo-mudo e um retardado. Este lugar ficou muito esquisito. Mal posso dormir à noite, depois que a eletricidade acabou. Seu rosto adquiriu contornos de pesar e martírio mais apropriados à heroína de uma telenovela do que a uma pessoa real. Meus pais morreram há 2 semanas, entende? Todos morreram, menos eu. Tenho me sentido muito só. Com um soluço, ela se atirou nos braços de Nick e começou a ondular o corpo contra o dele, numa obscena paródia de pesar. Quando se afastou, seus olhos estavam secos e brilhantes. Ei, vamos trepar? Disse ela. Você é um gato. Nick ficou boquiaberto. Não posso acreditar, pensou. Mas a coisa era para valer. Ela estava abrindo o cinto dele. Vamos lá, estou tomando pílula, não tem perigo. Fez uma ligeira pausa. Você consegue, não é? Quero dizer, só porque não pode falar, isso não significa que não possa. Ele estendeu as mãos, talvez querendo empurrá-la pelos ombros, mas o que encontrou foram os seios. Foi o fim de qualquer resistência que poderia oferecer. O pensamento coerente também abandonou sua mente. Baixando-a para o chão, ele a possuiu. Depois, Nick caminhou até a porta enquanto tentava afivelar o cinto e procurava por Tom. Ele permanecia no banco do parque, morto para o mundo. Julie se juntou a ele, segurando outro frasco de perfume. É o retardado? Perguntou ela. Nick confirmou, mas não gostou da palavra, que parecia cruel. Ela começou a falar a respeito de si e Nick descobriu, para seu alívio, que tinha 17 anos, não muito mais nova do que ele. Sua mãe e seus amigos a chamavam de rosto de anjo, ou apenas de anjo, para abreviar, disse ela, por parecer tão jovem. Ela lhe contou muito mais na hora seguinte, e Nick descobriu ser impossível separar a verdade das mentiras.
ou desejo de realização, se preferisse. Talvez ela estivesse esperando alguém como ele, que nunca interrompesse o fluxo interminável de seu monólogo por toda a vida. Os olhos de Nick se cansaram de apenas observar seus lábios rosados tagarelando. Mas, se seus olhos vagueassem por mais do que apenas um momento, para checar Tom ou para considerar a vitrine quebrada da loja de roupas do outro lado da rua, a mão dela lhe tocava o rosto, trazendo os olhos de Nick de volta para sua boca. Ela o queria para ouvir tudo, sem perder nada. Ele ficou entediado com ela a princípio, depois se aborreceu. Incrivelmente, no espaço de 1 hora, se pegou desejando não tê-la encontrado, em primeiro lugar, ou que ela mudasse de ideia quanto a acompanhá-los. Ela curtia rock e maconha, e tinha um fraco pelo que chamava de barato colombiano e irrita papai. Tivera um namorado, mas ele ficara tão puto com o sistema careta que dirigia a escola local que a abandonara para se alistar nos fuzileiros navais em abril último. Não o tinha visto desde então, mas ainda lhe escrevia toda semana. Ela e suas amigas, Ruth Honig e Mary Beth Cush, iam a todos os shows de rock em Wichita e tinham pedido carona por todo o caminho até Kansas City, em setembro do ano anterior, para ver Van Halen e os Monsters of Heavy Metal. Ela alegou ter feito aquilo com o baixista Dokken e disse que havia sido a experiência mais gostosa da minha vida. Disse ter chorado sem parar após a morte de seus pais no intervalo de 24 horas de um para outro. Muito embora a mãe fosse uma carola chata e o pai tivesse um pé atrás acerca de Ronnie, o namorado que havia deixado a cidade para se alistar nos fuzileiros. Julie tinha planos para se tornar uma esteticista em Wichita, quando se formasse no ensino médio, ou me mandar para Hollywood e arranjar um emprego numa daquelas empresas que decoram a casa dos artistas. Sou vidrada em decoração de interiores, e Mary Beth disse que iria comigo. Neste ponto, ela se lembrou de que Mary Beth Gush estava morta e que sua oportunidade de tornar-se esteticista ou decoradora de interiores dos artistas haviam morrido junto com ela. E todo mundo e tudo mais. Isso pareceu atingi-la com um tipo mais genuíno de pesar. Não era, porém, uma tempestade, mas apenas uma chuva rápida. Quando a torrente de palavras começou a secar um pouco, pelo menos por um momento, ela quis fazer aquilo, como expressou recatadamente, outra vez. Nick negou com a cabeça e a garota fez um beicinho amuado. Talvez eu nem quisesse transar com você afinal, disse. Nick encolheu os ombros. Mudinho, 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 disse ela com súbita e ferina maldade. Seus olhos brilhavam de despeito. A seguir ela sorriu. Não queria fazer isso. Estava só brincando. Nick olhou para ela inexpressivo. Tinha sido xingado dos piores nomes, mas havia alguma coisa em Julie que o desagradava bastante. Alguma instabilidade inquieta. Se ela ficasse furiosa com você, não iria gritar ou lhe dar um tapa. Isso não. Iria sim despedaçá-lo. Ocorreu-lhe com súbita certeza que ela mentira quanto à idade. Ela não tinha 17, nem 14, nem 21 anos. Tinha qualquer idade que quisesse, desde que você a desejasse mais do que ela o desejava, desde que precisasse mais dela do que ela precisava de você. Apresentava-se como uma criatura sexual, mas Nick achava que a sexualidade dela se resumia a uma manifestação de algo mais em sua personalidade, um sintoma. Sintoma, porém, era uma palavra usada para alguém que estivesse doente, não era mesmo? Achava que ela estava doente? De certo modo achava, e temeu subitamente o efeito que poderia exercer sobre Tom. Ei, seu amigo está acordando, disse Julie. Nick olhou ao redor. Sim, Tom agora estava se sentando no banco do parque, coçando seu cabelo emaranhado
e arregalando os olhos palidamente. Nick se lembrou de repente do Pepto-Bismol. Ei, você aí! Gorjeou Julie e desceu a rua na direção de Tom, os seios balançando docemente debaixo do seu apertado top. O arregalar de olhos de Tom já tinha sido bastante para começar. Agora se ampliou mais ainda. Oi? Ele meio disse, meio perguntou, lentamente, e olhou para Nick, esperando confirmação e ou explicação. Disfarçando a própria apreensão, Nick deu de ombros e assentiu. Eu sou Julie, disse ela. Como está você, doce de coco? Imerso em seus pensamentos e inquieto, Nick voltou à farmácia para buscar o que Tom precisava. Não, não, disse Tom sacudindo a cabeça e recuando. Não, não, não quero. Tom Cullen não gosta de remédio. Minha nossa, o gosto é ruim demais. Nick fitou-o com frustração e revolta, segurando o vidro trifacetado de Pepto-Bismol numa das mãos. Olhou para Julie e ela captou seu olhar. Mas nisso ele viu o mesmo brilho debochado de quando o chamara de mudinho. Não era um brilho alegre, mas sim um fulgor duro e impiedoso. Era a expressão de uma pessoa sem qualquer senso primordial de humor quando se prepara para menosprezar alguém. Você está certo, Tom, disse ela. Não beba, é veneno. Nick a fitou boquiaberto. Ela sorriu em resposta, as mãos na cintura, desafiando-o a convencer Tom do contrário. Talvez fosse sua vingança mesquinha por ver recusada sua segunda proposta de sexo. Nick olhou de volta para Tom e ele próprio bebeu um gole de Pepto-Bismol. Podia sentir a embotada pressão da raiva nas têmporas. Estendeu o frasco para Tom, que não ficou convencido. Não, Tom Cullen não bebe veneno, replicou ele, e, com uma raiva crescente da garota, Nick viu que Tom estava aterrorizado. Papai disse para não beber. Papai disse que, se mata os ratos do celeiro, vai matar Tom também. Nada de veneno. Nick se virou de repente para Julie, não conseguindo suportar seu sorriso zombeteiro. Deu-lhe uma firme bofetada. Tom observava de olhos arregalados assustados. Você... começou ela, e por um momento não encontrou as palavras. Seu rosto enrubesceu levemente e, de súbito, pareceu magricela, mimada e maldosa. Seu mudinho escroto. Foi só uma brincadeira, seu merda. Não pode me bater. Não pode fazer isso comigo, porra. Avançou para ele, que a empurrou para trás. Julie caiu sentada sobre a bermuda jeans e ficou olhando para ele, os lábios repuxados num esgar. Vou arrancar seus colhões, arfou. Não pode fazer isso. Com as mãos trêmulas, a cabeça agora latejando, Nick pegou o bloquinho e a caneta. Escreveu uma mensagem em letras grandes e irregulares. Arrancou a folha que estendeu para ela. Com os olhos brilhantes de fúria, Julie jogou a folha para o lado. Nick a pegou, agarrou a garota pela nuca e pôs o bilhete bem diante do seu rosto. Tom havia recuado, se lamentando. Está bem, gritou ela. Eu leio. Vou ler seu recado nojento. O bilhete se resumia a 4 palavras. Não precisamos de você. Foda-se, gritou ela, libertando-se do aperto dele. Recuou vários passos calçada abaixo. Seus olhos estavam tão arregalados e azuis como quando Nick quase tropeçara nela na farmácia, mas agora pareciam expelir ódio. Ele se sentiu cansado. Entre tantas pessoas possíveis, por que justamente ela? Não vou ficar aqui, protestou ela. Também vou com vocês. E não pode me impedir. Mas ele podia. Será que ela não havia percebido? Não, pensou Nick, não havia.
Para ela, tudo isso era uma espécie de cenário hollywoodiano, um filme catástrofe ao vivo em que era a protagonista. Era um filme onde Julie Larry, também conhecida como Rosto de Anjo, sempre conseguia o que queria. Nick sacou o revólver do coldre e apontou para os pés dela. Julie ficou completamente paralisada e o robô desapareceu do seu rosto. Os olhos mudaram e ela parecia muito diferente. De certo modo, uma pessoa de verdade pela primeira vez. Algo penetrara em seu mundo. Algo que ela não conseguia, pelo menos em sua própria mente, manipular a seu favor. Uma arma. De repente, Nick se sentiu tão nauseado quanto cansado. Eu não falava sério, disse ela rapidamente. Farei tudo o que você quiser, juro por Deus. Com a arma, Nick fez um gesto para que ela se fosse. Julie se virou e começou a caminhar, olhando por sobre o ombro. Caminhou cada vez mais depressa. Depois começou a correr. Dobrou a esquina um quarteirão acima e sumiu de vista. Nick devolveu o revólver ao coldre. Estava exausto e deprimido. Como se Julie Larry fosse algo desumano, assemelhando-se mais aos insetos rastejantes e de sangue frio encontrados sob árvores mortas do que a outros seres humanos. Virou-se à procura de Tom, mas ele não estava à vista. Desceu a rua sob o sol causticante, sua cabeça doendo terrivelmente, o olho pressionado por Reboot latejando. Levou quase 20 minutos para encontrar Tom. Ele estava encolhido em um alpendre de fundos 2 ruas abaixo do centro comercial. Sentara-se num balanço enferrujado com a sua garagem de brinquedo aninhada contra o peito. Ao ver Nick, começou a chorar. Por favor, não me faça beber aquilo. Por favor, não faça. Tom Cullen beber veneno? Minha nossa, papai disse que isso matava os ratos. Ia matar Tom também. Por favor. Nick percebeu que continuava a segurar o frasco de Pepto-Bismol. Atirou-o longe e abriu as mãos vazias diante de Tom. A diarreia dele teria que seguir o seu curso normal. Muito obrigado, Julie. Tom desceu os degraus do alpendre balbuciando. Desculpe, dizia repetidamente. Desculpe, Tom Cullen lamenta muito. Voltaram juntos para a rua principal e estacaram de repente, o olhar fixo. As bicicletas estavam caídas, os pneus cortados. O conteúdo das mochilas tinha sido espalhado de um lado a outro da rua. Foi então que algo passou em alta velocidade junto ao rosto de Nick. Ele sentiu isso. E Tom deu um grito esganiçado e começou a correr. Nick ficou parado e atônito por um instante, olhando em torno, e aconteceu de olhar na direção certa a tempo de ver o clarão do segundo tiro. Vinha de uma janela no segundo andar do Pratt Hotel. Algo como uma agulha de costura de alta velocidade perfurou o tecido da gola de sua camisa. Ele se virou e correu atrás de Tom. Não tinha como saber se Julie dispararia de novo. Tudo o que soube, com certeza, ao alcançar Tom, foi de que nenhum deles fora atingido. Pelo menos estamos livres daquele diabinho, pensou, mas isso acabou sendo apenas meia-verdade. Passaram a noite num celeiro, 5 quilômetros ao norte de Pratt. Tom continuava acordando com pesadelos e então acordava Nick para ser tranquilizado. Chegaram a Aiuca na manhã seguinte, por volta das 11, e encontraram 2 bicicletas numa loja chamada Sport and Cycle World. Nick, que começava por fim a se recuperar de seu encontro com Julie, decidiu que poderiam acabar de se reequipar em Great Bend, que deveriam alcançar no mais tardar dia 14. No entanto, às 2h45 da tarde do dia 12 de julho, ele percebeu um reflexo brilhante no espelho retrovisor
montado perto do punho esquerdo da bicicleta. Parou. Tom vinha pedalando distraidamente logo atrás e passou com a roda sobre seu pé, mas ele mal sentiu. E olhou por sobre o ombro. O brilho que se elevava no alto da colina diretamente atrás deles como uma estrela diurna agradou e ofuscou seus olhos. Ele mal podia crer no que via. Era uma picape Chevrolet de uma série bem antiga. Um velho e bom ferro rolante de Detroit, abrindo seu caminho lentamente, zigue-zagueando de uma faixa da rodovia 281 para a outra, evitando um punhado de veículos parados e dispersos. Ela passou ao lado deles. Tom acenava agitadamente. Porém, Nick só conseguia ficar parado, de pernas abertas, com o quadro da bicicleta entre elas, congeladas, e parou. O último pensamento de Nick antes que a cabeça do motorista aparecesse foi de que deveria ser Julie Larry, dando seu sorriso maldoso e triunfante. Deveria estar com a arma com a qual tentara matá-los antes. E a esta distância tão curta, não teria como errar. O inferno não conhecia maior fúria que a de uma mulher desprezada. Mas o rosto que apareceu pertencia a um homem quarentão, usando chapéu de palha com uma pena enfiada na faixa azul de veludo, colocada em ângulo perfeito. Quando ele sorriu, seu rosto se tornou um quadro curtido de rugas agradáveis produzidas pelo sol. E o que ele disse foi: pelas chagas de Cristo, como estou contente em vê-los, rapazes. Podem apostar que estou. Subam aqui e vamos ver para onde iremos. E foi assim que Nick e Tom conheceram Ralph Bretnan.